Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai calcular uma integral que em um dos exercícios eu comentei que seria bom você saber o resultado de cabeça dessa integral, que é a integral de uma gaussiana, tá? Uma função da forma uma constante, que aqui é 1, multiplicada por exponencial de menos ax quadrado, tá? A principal característica é esse x quadrado. Aqui eu estou colocando a como sendo uma constante e aqui eu estou colocando 1, mas eu poderia ter uma constante também, tá? Então, integrais dessa forma aqui. Bom, estou mostrando para você como é a forma de uma gaussiana, tá? Aqui eu tracei para a igual a meio em azul, então ela está mais aberta. A integral é a área, né? Então a área aqui é maior para a igual a meio. Para a igual a 1, a área é um pouco menor, a gaussiana ela fica aqui um pico mais fechado aqui em torno da origem. E para a igual a 2, se fecha ainda mais, a área é ainda menor. Bom, como é que a gente faz para calcular essa integral? Tem um truque aqui que é o seguinte: ao invés de calcular a integral, nós vamos calcular o quadrado da integral. Estou chamando aqui a integral de i porque justamente eu vou elevar ao quadrado e aí lá no final, se eu encontrar o resultado, eu tiro a raiz quadrada e aí eu acho o resultado da integral em si. Então, vou fazer os dois lados ao quadrado, eu fico com i ao quadrado é igual ao quadrado dessa integral. É uma integral que está definida entre dois extremos, então vai me dar um número. Se ela não for uma integral imprópria, vamos dizer assim, né, que me deu um resultado aqui do tipo infinito, ela já é uma integral imprópria porque tem aqui os limites de integração no infinito, né, e menos infinito. Mas vamos dizer assim, ela vai me retornar um resultado finito. Então eu posso fazer isso aqui, elevar os dois lados ao quadrado. E mais, posso interpretar essa esse ao quadrado, essa integral ao quadrado, como sendo a multiplicação dela por ela mesma, tá? Só fiz isso aqui desse lado direito. Aí olha só o que eu vou fazer. O truque consiste agora em chamar essa variável de integração, que é x, que vai desaparecer, né? Quando eu integro aqui com relação a x, vira um número, tá? Só que o que eu vou fazer? Vou chamar ela de y, tá? Vai dar o mesmo número, é só uma variável de integração. Então eu posso fazer isso. Mas por que eu faço isso? Olha só o que acontece. Eu posso agora fazer o seguinte, vai ser uma integral em x, uma integral em y, uma integral dupla, né? De e elevado a menos a x quadrado mais y ao quadrado, né? Eu conservo a base aqui, somos expoentes, estou deixando menos a em evidência, fica menos a que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. Bom, até aí tudo bem. Agora o que eu vou fazer é, como apareceu um x quadrado mais y quadrado aqui, eu vou fazer uma transformação. Eu vou chamar x de r cosseno θ e y de r seno θ. Lembra, essa aqui é a transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. O r vai ser uma variável que vai variar de zero até infinito e o θ vai variar de zero até 2π, né? O ângulo polar ali. Coordenadas cartesianas em coordenadas polares. Bom, vou copiar isso para o próximo slide e vou lembrar aqui você de um conceito que talvez possa ter passado batido. O conceito aí do jacobiano da transformação. Por que ele pode ter passado batido? Porque a gente usa tanto coordenadas polares, essa mesma transformação, que talvez você tenha decorado ou então encontrado uma maneira gráfica aí de pensar no novo elemento aqui de área, tá? O dx dy dá uma área, né? Infinitesimal, e quando você passa para coordenadas polares, você tem que ter aqui algo equivalente, que é o elemento de área em coordenadas polares. E a maneira formal, né, mecânica aí de fazer isso é calcular o jacobiano da transformação, pegar o valor absoluto dele
e multiplicar por dr dθ, tá? Só que, como eu falei, às vezes você faz isso tantas vezes que você encontra em uma maneira gráfica de ah, entender ali o elemento de área em coordenadas polares e aí nem precisa passar pelo jacobiano. Vou fazer aqui porque esse jacobiano vai aparecer para outras transformações que a gente for fazer aí em algumas situações do curso. Olha só, o jacobiano é denotado dessa maneira aqui, alguns colocam a letra J maiúsculo, mas uma das maneiras é essa daqui, e ele é definido da seguinte maneira: ele vai ser um determinante, e esse determinante é dado da seguinte maneira. Aqui na primeira linha eu vou ter derivadas com relação a uma das variáveis, no meu caso aqui a x, e aqui na coluna eu tenho com relação a r e com relação a θ. Por isso a anotação dessa maneira aqui ajuda a lembrar. Então aqui na primeira coluna eu vou ter derivadas parciais com relação a x e aqui nas colunas r e θ. Aqui na segunda linha, derivada parcial com relação a y e com relação a r e θ. Bom, como é que fica aqui o cálculo? Derivada de x com relação a r, derivada de x com relação a r vai dar cosseno θ. Cosseno θ. Derivada de x com relação a θ vai dar, r vai ser uma constante, derivada do cosseno θ vai ser menos seno θ, então fica r que multiplica menos seno θ. Derivada de y com relação a r dá seno θ. Derivada de y com relação a θ dá r cosseno θ. Fazendo agora esse determinante, como é que fica? O jacobiano vai dar r cosseno ao quadrado de θ menos r que multiplica menos seno ao quadrado de θ. Então, menos, cuidado com o sinal aqui, né? Menos r seno ao quadrado de θ. Ora, então eu fico com r cosseno ao quadrado de θ mais r seno ao quadrado de θ. E colocando em evidência o r, e sabendo que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1, né? Uma relação trigonométrica aí, esse jacobiano vai me dar r. Tá? Então aqui, você se lembra, talvez aí de cabeça, que o elemento de área em coordenadas polares é r dr dθ. Tá? Mas esse r aqui aparece vindo aqui do jacobiano. O módulo de r é o próprio r. Então é por isso que eu faço aqui, quando eu faço a transformação de coordenadas cartesianas para polares, aparece um r dr dθ. Se você fizer para coordenadas cilíndricas, para coordenadas esféricas, você vai encontrar esses fatores aqui que acabam aparecendo e que são, na verdade, o módulo, o valor absoluto do jacobiano. Tá? Bom, aqui a função eu tenho que agora substituir as minhas variáveis anteriores, né, x e y, por aquilo que eu estou fazendo, a transformação que eu estou fazendo. Então fica, ao invés de x quadrado, fica r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ. A integração aqui vai ser agora entre 0 e 2π para θ, né? E para r de 0 ao infinito. Colocando em evidência o r ao quadrado, fica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. De novo, isso aqui é 1, né? Então eu fico agora com a integral i ao quadrado igual a integral de 0 a 2π, integral de 0 a ao infinito, e elevado a menos a r ao quadrado, r dr dθ. Note que aqui eu só tenho uma dependência em r, e aqui só o dθ, né, que é uma dependência em θ. Então eu posso fazer o seguinte, isso aqui vai ser a integral de 0 até 2π de dθ, e a integral multiplicada pela integral de 0 a infinito de e elevado a menos a r quadrado r dr. Bom, copiando isso para o slide seguinte, a gente tem, aqui eu já consigo calcular a integral, né? Fica θ, calculado entre 0 e 2π, fica 2π menos 0, 2π.
E aqui eu fico com uma integral de uma exponencial. E veja, aqui basta fazer uma substituição. E note que essa questão, fazer uma substituição, é justamente o que eu fiz lá para o caso de duas variáveis. Aqui eu só tenho uma. Mas veja como é equivalente. Eu chamo de u esse AR ao quadrado. Então o meu du ADR, né, o du ADR, vai ser A que multiplica 2R. O R, ele vai variar de... O R, ele vai variar de 0 a infinito. Então, quando eu estou substituindo aqui U como sendo AR ao quadrado, quando R igual a zero, o U é zero. Quando R igual a infinito, o U é infinito. Então, a integral vai ser de 0 a infinito também. Então, como é que fica? I ao quadrado igual a 2π, integral de 0 a infinito, de e elevado a menos AR ao quadrado, eu chamei de U, du sobre 2a, que aqui eu tinha RdR. Então, o meu i ao quadrado vai ser, esse 2 cancela com esse 2, o π fica dividido aqui por a, e a integral de 0 até infinito e elevado a menos u du, eu sei calcular. Ela vai ser e elevado a menos u sobre menos 1, de 0 até infinito. Vou inverter aqui os extremos de integração. Vou ficar com, por conta, para sumir com esse menos 1, então eu fico com e elevado a menos u de infinito até 0. E aí, quando u igual a 0, eu tenho 1, e quando u igual a infinito, eu tenho 0. Então, a integral ao quadrado vai ser π sobre a. E a integral, que é o que eu queria calcular lá no início, é raiz de π sobre a. Então, esse é a integral que eu sugeri aí para você memorizar, que é a integral de menos infinito até infinito, de e elevado a menos ax quadrado dx é igual a raiz de π sobre a. Se tiver uma constante aqui multiplicando ao invés de 1, é só multiplicar pela constante, né? Beleza? Essa foi a integração de uma gaussiana entre menos infinito até infinito. Tá? A gaussiana acaba aparecendo como uma distribuição normal, né, para a gente. Então, quando a gente for para uma distribuição normal, a gente vai precisar normalizar. Por exemplo, se isso aqui for uma densidade de probabilidade, como aqui deu raiz de π sobre a, entre menos infinito até infinito, eu teria que dividir, né, aqui por raiz de π sobre a para dar 1, né, para que essa densidade de probabilidade desse 1. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, deixe o seu like aí, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe aí com mais colegas para que a gente possa divulgar esses vídeos, esses exercícios, esse conhecimento com mais pessoas aí, beleza? Valeu, pessoal!